Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Fábio Luiz Souza, da disciplina de Física. Aqui ao meu lado, a Jéssica, que vai nos ajudar na interpretação da aula. Então, quais são os objetivos da aula de hoje sobre capacitores 2, ok? Então é o seguinte, a energia em um capacitor. Como é que eu determino a energia em um capacitor? Nós vimos isso na aula anterior, no capacitores 1, e vamos retomar isso novamente nesta aula. E também vamos falar de associação de capacitores em paralelo. Esse é o assunto novo da aula de hoje. Associação de capacitores em paralelo. Os capacitores, aqui uma curiosidade, são parecidos com baterias, tá? Como eles se carregam com uma diferença de potencial, com uma carga elétrica, então eles se comportam como mini baterias, tá? Então o que vale para os capacitores vão valer também para as baterias, tá bom? Então vamos lá. Galera, os capacitores são carregadores de potencial. Como eu falei, eles se carregam com uma diferença de potencial, com uma tensão elétrica, tá? E também, claro, que se carregam com carga elétrica, assim também nós interpretamos. São condensadores de carga. Condensar, pensa se alguém já viu o seu pai ou sua mãe, ou você mesmo que já cozinhou um arroz ali, né? Quando você desliga o arroz, né, a tampa vai esfriar primeiro, então a água, aquele vapor do arroz vai começar a condensar na tampa, você ergue, a tampa está cheia de gotinhas, né? Então a gente chama esse fenômeno de concentração de gotas de condensador, de condensação. Por isso o capacitor é um condensador de cargas, quer dizer que as placas do capacitor se carregam com um monte de cargazinhas, ok? Então olha só. Aqui tem duas placas metálicas, aqui é um modelo simplificado do capacitor, tá? Mas dá para produzir no laboratório assim, né? Se você tiver um medidor de capacitância, você pode construir um capacitor no laboratório com o seu professor. Pega duas placas de metal, ok? Duas plaquinhas de metal, coloca um meio de elétrico no meio, um meio de elétrico pode ser o próprio ar mesmo, então só essas duas plaquinhas de metal já são um capacitor, né? Em paralelo. E aí você liga aqui nas extremidades uma diferença de potencial, né? Então uma tensão elétrica, 12 volts, 24 volts, dependendo do que você tem. Ou se for usar uma pilha, 9 volts, 3 volts, né? Uma pilha é 1,5 volts também, né? E pode ser também uma bateria de 9 volts, ok? Você coloca aqui, faz uma ligação, essas plaquinhas se carregam com uma certa carga elétrica, uma tensão elétrica, tá? E isso demora muito rápido, tá? Então não dá para perceber muito o tempo de carregamento, é muito rápido para a percepção visual. Bom, quando a gente tem um capacitor carregado eletricamente, tá? Ele vai se carregando e deixando esse meio de elétrico que está despolarizado, polarizado. Quando ele polarizar esse meio de elétrico, tá? Esse meio que está aqui, ó, tá? Quando ele fizer isso daqui com o meio de elétrico, ele vai conduzir. Porque o alinhamento das moléculas, que nós chamamos de polarização molecular, né, essas moléculas polarizadas, o meio de elétrico polarizado, é a condição para ocorrer a condução elétrica. Sempre quando ocorre a condução elétrica por um material, ocorre a polarização do material. Tá ok? Então vai acontecer aqui, nesse caso, o descarregamento do capacitor. Então o capacitor, no início, ele vai se carregando, enquanto as moléculas ficam dessa forma, tá? E aí, vai se carregando, chega uma hora que atinge um potencial que consegue polarizar o material isolante. E aí ocorre o descarregamento do capacitor, ok? Como funciona um capacitor? Como eu expliquei, ele vai se carregando, né? Até a hora que ele consegue polarizar as moléculas do meio de elétrico e conduzir. Então ele atrasa a condução, tá? É como se o capacitor causasse um atraso no circuito na condução, tá? E isso é importante, tá certo? Principalmente para circuitos em que transforma a tensão alternada em tensão contínua. Então, o capacitor auxilia muito a tirar ruídos de sinais, devido a esse atraso que ele causa no circuito. Bom, unidades de capacitância é o Faraday, em homenagem ao grande cientista Michael Faraday, tá? Do século XIX. Pico-Faraday. Pico-Faraday é 10 elevado a menos 12 Farad. Pico significa 10 elevado a menos 12. Nano, 10 elevado a menos 9. São prefixos de unidades usados na matemática.
são múltiplos de potência de 10. 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 6 é microfarad, ok? São as unidades mais usadas em capacitância. Se você for comprar capacitor numa lojinha, tá? Capacitor custa baratinho, gente. Alguns custam alguns centavos, 15 centavos, 20 centavos, outros custam R$1, e tem capacitor que custa mais de R$100. Tá? Então depende do uso. Quanto maior a capacitância, mais farads. Tende a ser mais caro o capacitor, tá? E quanto maior a tensão também que ele trabalha, mais caro ele é também. E tem capacitores de milhões de reais, tá? Usados em usinas hidrelétricas. Bom, simbologia do capacitor. Então eu tenho aqui um capacitor, esse aqui é o símbolo básico dele, tá? 2 risquinhos paralelos com os terminais, indicando as placas paralelas aqui do capacitor. Tá bom? Bom, como é que eu determino a energia do capacitor? Dá para desenvolver a energia do capacitor? Para quem já viu o que é potência elétrica, potência elétrica é corrente vezes tensão elétrica. Corrente é carga sobre tempo, potência é energia sobre tempo. Então, energia sobre tempo, potência, é igual a corrente, que é carga sobre tempo, vezes tensão. Corta o tempo nos dois casos, que é o mesmo. Eu estou analisando a condução elétrica no capacitor ao mesmo tempo, nos dois casos. E aí eu tenho, então, que a energia é carga vezes tensão. Só que isso é para o capacitor, né, já carregado, com a tensão constante. E no caso aqui, nós não vamos trabalhar com capacitor com tensão constante. Então, a tensão dele vai se carregando aos poucos, tá? Então, o mais correto é trabalhar com o gráfico em que a tensão vai crescendo ao longo do tempo, né? Ao longo do que vai aumentando a carga elétrica. Lembrando que a capacitância é constante. Então, se a carga elétrica aumenta 2 vezes, a tensão aumenta 2 vezes. Se a carga elétrica aumenta 3 vezes, a tensão aumenta 3 vezes. Então, é constante, ok? A capacitância não muda. Então, a razão carga sobre tensão é sempre a mesma. E aí, se o gráfico for dessa forma, a área do gráfico, que é carga vezes tensão, lembrando que carga vezes tensão é energia, né? Nós vamos ter, então, energia carregada no capacitor devido à tensão variável. E a energia vai ser carga vezes tensão dividido por 2, tá? E essa carga vezes tensão pode ser determinada uma outra expressão, que é capacitância vezes tensão ao quadrado sobre 2, que é equivalente a essa expressão, que é só colocar no lugar da carga aqui, com você colocar a expressão CU, né? Coloca CU aqui, vai ficar CU vezes U, CU ao quadrado, sobre 2, ok? Vamos resolver esse probleminha? Um capacitor acumula entre suas placas uma quantidade de carga igual a 0,6 milicoulombs, 10 elevado a menos 3, tá, gente? Quando submetido a uma diferença de potencial de 12 volts. Qual é a capacitância desse capacitor? Então é para você determinar a capacitância do capacitor. Tempo para você fazer.
E agora, galera? Vamos ver se você calculou certinho. Então, primeiro, você quer sempre quando você vai resolver um problema, você vai pela pergunta. Qual que é a pergunta do problema? A pergunta é: qual é a capacitância desse capacitor? Então você tem que saber como é que determina a capacitância. Aí, vem aqui que o tio mostra. Carga elétrica é igual a capacitância vezes tensão. Capacitância, então carga elétrica é capacitância vezes tensão. Se você quer a capacitância, então você pega a carga elétrica e divide pela tensão. Só isolar aqui a capacitância, passar a tensão que está multiplicando, dividindo a carga elétrica. Ora, e o tio te falou que a carga elétrica, quando ela aumenta, a tensão aumenta na mesma proporção. Então, tanto faz qual for, né, o par de coordenadas que você usar aqui, tanto faz para resolver o problema. Você só precisa de duas informações: uma carga elétrica e uma tensão que carregou essa carga elétrica. Aí você calcula a capacitância, porque a capacitância é constante, então ela é a mesma para qualquer ponto do gráfico que você usar. Então vamos lá. Eu tenho a carga elétrica? Tenho. Tenho a tensão? Tenho. Então dá para calcular a capacitância do capacitor. É só fazer, né, a carga sobre a tensão, que vai me dar a capacitância. Vamos lá então? Então eu tenho os dados aqui: 0,6 microcoulomb, é milicoulomb, mili, não é micro parece um U com a perninha puxada. Mili é 10 elevado a menos 3, 0,6 milicoulombs, 10 elevado a menos 3 coulombs de carga elétrica. Tensão 12 volts. Então vamos lá. Carga, 0,6 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, tensão 12 volts vezes a capacitância. Só isolar a capacitância, passo 12 dividindo, 0,6 dividido por 12 dá 0,05, 0,05 vezes 10 elevado a menos 3, vamos colocar esse 5 aqui, a vírgula, 3 casas para a direita, vamos para as casas decimais, 1, 2, 3, 50. Então eu vou ter 50 vezes 10 elevado a menos 3, menos 3. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3, repete a base, soma os points, menos 6. Menos 6 Faraday, tá? Se você não entendeu o desenrolar aqui, tá? Pode pedir para o seu professor te ajudar a fazer essa continha matemática. Pergunta para ele vai te ajudar. Mas é bem tranquilo. Você pegou 0,05 e transformou em 50, ou seja, pegou a vírgula e pulou 3 casas para a direita. Como se você foi para 3 casas decimais, então é 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3, repete a base, soma os points, menos 6. Tá? Então 50 microfaraday. Porque a unidade usual do Faraday é micro, tá? Então, para a gente usar uma unidade usual, nós colocamos em microfaraday, tá? Prontinho? Vamos então continuar, vamos para a novidade da aula de hoje, que é a associação de capacitores. Então, olha só. Vocês ainda talvez não tenham visto, né? Mas quando a gente fala em circuitos, que é a associação de elementos de circuitos, capacitores, resistores, indutores, tá? A gente utiliza as regras de Kirchhoff, tá? Que na verdade são consequência da lei da conservação da energia, por isso que são regras, tá? Então, o que diz essas regras de Kirchhoff, que antigamente era leis de Kirchhoff? E vamos associar, né, com o cálculo da energia do capacitor. Então você tem que saber calcular a capacitância e calcular a energia do capacitor, ok? A gente pode analisar daí um circuito com capacitores. Tá? E o que diz as regras de Kirchhoff? Lei dos pontos, ou lei dos nós, e lei das malhas, ou lei das áreas, né? Áreas fechadas do circuito. Então vamos lá. Primeira coisa, o que nós queremos? Nós queremos chegar numa capacitância equivalente. Então pegar um circuito com mais de uma capacitância e transformar num circuito com capacitância equivalente, com uma só. Então transformar essas três em uma só, que tem o mesmo efeito que as três juntas, tá? Qual é o efeito dessas três capacitâncias? Ligadas em paralelo, que nós chamamos, com a tensão da bateria. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da bateria, tá, gente? É o símbolo de uma bateria contínua de tensão. Então, por exemplo, pensa aqui que pode ser 9 volts. Então aqui é o polo positivo, não é o polo de carga elétrica positiva, não. É o polo de potencial alto, tá? Então aqui é o potencial alto de energia
e aqui o potencial baixo de energia. Polo positivo, polo negativo. Então você tem 9 volts, diferença de potencial. 9 volts aqui em cima, e você pode considerar zero o terminal negativo aqui, o terminal de baixo, tá? 0 volts. Você vai ligar então no ponto A, o polo positivo 9 volts, e o ponto A está ligado em todos esses pontos aqui, ó. Então todos esses capacitores aqui, o C1, o C2 e o C3, estão ligados no mesmo 9 volts, mesmo ponto A. Então aqui é o ponto A para todos, tá? E aqui é o ponto B para todos, polo negativo, 0 volts aqui em todos. Então cada capacitor está ligado em 9 volts. Como eles estão ligados em 9 volts cada um vai adquirir uma carga elétrica, tá? Então como cada um vai adquirir uma carga elétrica relativa a esses 9 volts, você pode calcular as cargas individualmente. E o que nós sabemos é que os três estão com a mesma tensão e os três vão ter cargas somadas. Como a carga total, e essa aqui é uma consequência das regras de Kirchhoff, tá? Olha para cá, ó. O que diz as regras de Kirchhoff? Lei dos pontos. A soma das correntes elétricas que saem de um ponto, tá? Que saem de um ponto, é igual à soma das correntes elétricas que entram naquele ponto. Como a gente não está trabalhando aqui com a ideia de corrente elétrica, vamos trabalhar com a ideia de carga elétrica. Então vamos voltar aqui no circuito e dar uma olhadinha aqui, ó. Toda a carga elétrica que esses três acumulam vem, na verdade, da bateria. A bateria que estimula esse carregamento de carga elétrica. Então a gente pode dizer assim que entra a carga elétrica no C1, entra a carga elétrica no C2, entra a carga elétrica no C3. Então está entrando neles um total de carga elétrica aqui, 1 mais Q2 mais Q3. E está saindo da onde essa carga elétrica? Aqui do ponto A, da bateria. Então a carga elétrica total que sai da bateria é a soma da carga elétrica nos três capacitores. Ok? Essa é a regra dos pontos. Entra no ponto, o que entra no ponto A é igual ao que sai do ponto A. E está saindo do ponto A Q1, Q2 e Q3. Tá certo? Agora, regra das malhas. A tensão aqui adquirida é igual à tensão aqui adquirida porque os pontos aqui de ligação são os mesmos. Fechei uma área. Tensões iguais. Aqui mesma coisa, tensões iguais. Aqui mesma coisa, tensões iguais. Os pontos de ligação são os mesmos. Essa é a regra das malhas. As tensões em cada elemento é o mesmo. Beleza? Agora vamos lá. Se você colocar essas duas informações e ligar com o que nós sabemos sobre capacitância, carga igual a capacitância vezes tensão, nós vamos ter então que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias de cada capacitor. Vamos resolver essa atividade aqui então? Um circuito abaixo contém dois capacitores, um de 47 microfarad e outro de 33 microfarad. Determine a capacitância equivalente do circuito. Tempo para você fazer. Já respondo.
Ok, então olha só, gente. Tem 12 volts aqui de tensão. A pergunta determina a capacitância equivalente do circuito. Ora, nós vimos que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias ligadas em paralelo. Essas duas estão ligadas em paralelo. Somando essas duas capacitâncias, 33 mais 47, 47 mais 33, tranquilo? 80 microfarad. Essa é a resposta do probleminha, quer dizer que esses dois capacitores têm como equivalência um capacitor de 80 microfarad e o efeito é o mesmo dessa capacitância equivalente dos dois juntos ligados. Bom, então, o que é novo nessa aula? Que capacitores ligados em paralelo, como eu mostrei, paralelo é ligação nos mesmos pontos, tá? E que a tensão é a mesma para todos, a carga elétrica total é a soma das cargas de cada capacitor individualmente e que a capacitância equivalente é a soma da capacitância de cada capacitor. Valeu, gente, obrigado pela aula, até a próxima!